Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre os números positivos e os números negativos. É uma propriedade aí que muito importante aí para a gente entender os conceitos aí da matemática, né? Então vamos falar, para a gente falar de números positivos e números negativos, vamos voltar um pouquinho e relembrar aqui sobre os conjuntos numéricos, né? Principalmente aqui o conjunto dos números naturais. O que são conjuntos dos números naturais? Ele é representado pela letra N, né? E ele são os números que servem de contar unidades. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá bom? Números naturais. Também temos o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. Sim. Os números inteiros, eles abrangem tanto os números positivos quanto também os negativos, tá? Então, se eu pegar aqui de menos infinito, pegar do infinito até menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí, vou para 1, 2, 3, 4, 5 e assim até infinito. Tá? Então aqui veja que os números inteiros são os números inteiros. À direita do zero estão os números inteiros positivos. À esquerda do zero estão os números inteiros negativos. Tá? A gente localiza dessa forma. Um detalhe muito importante a gente ter isso em mente. Quanto mais distante estiver à esquerda do zero, esse número ele é menor. Quanto mais distante ele estiver à direita do zero, ele é maior. Tá? Nós vamos ver isso um pouco melhor nos exercícios para frente. É importante a gente ter essa ideia, você calcular as variações desses números, tipo, por exemplo, as variações da temperatura, como vamos dizer que nesse exemplo aqui, ó, observe a representação das temperaturas da reta numérica e calcule a variação da temperatura do inverno para o verão. Veja que nessa reta aqui, ó, nessa escala, no inverno teve 10 graus negativos e no verão 25 graus positivos. Então, 25 graus acima de zero. E quer saber qual foi a variação? Para quem eu calculo essa variação, eu pego a temperatura final, que no caso foi 25, e subtraio da temperatura inicial. Iniciou aqui com 10 graus, menos 10 graus, não? Menos 10. Isso vai dar um valor assim, ó, 25 menos com menos, não pode esquecer do sinal, né? Tem que ter muito cuidado com o sinal. Menos com menos é mais 10. 25 mais 10 é igual a 35 graus. Então, 35 graus foi a variação que houve aqui do inverno para o verão. Só contar, ó. Tá aqui no menos 10, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Uma outra questão aqui, ó, legal. Para a gente escrever em ordem crescente esses números que estão aqui meio embaralhados, né? E aí nós vamos escrever eles em ordem crescente, do menor para o maior. Lembra que eu falei, quanto mais distante estiver do zero, à esquerda, ele é menor. Então, nesse caso aqui, 3.670 é o que está mais distante do zero. Então, vou pôr ele aqui. É o menor número que nós temos, 3.670. Depois vem um outro negativo, ó, menos 645. Depois, menos 257.
depois menos 94, depois menos 78, depois aí já é o zero, depois vem aí o positivo 6, depois vem 88, depois vem os 150, depois vem 234 e depois vem o 2057. Então aqui está na ordem crescente. Então vamos ver mais outro exemplo aí também para a gente finalizar esse assunto. Então nós vamos ver aqui mais dois exemplos aqui, envolvendo aí os números positivos e negativos. Olha que legal, esse aqui, ó. Diego tinha no estoque 40 aparelhos, comprou 20 aparelhos, vendeu 40 aparelhos, depois ele vendeu mais 10 aparelhos, depois comprou mais 15 aparelhos, vendeu 11 aparelhos. Quantos aparelhos restam no estoque após essas transações que foram feitas? Então aqui nós vamos envolver aqui os números. Ele tinha 40 aparelhos, né? Então, e aí ele comprou 20 aparelhos, né? 20 aparelhos é positivo, ele comprou, né? Aí ele vendeu 40. Ele vendeu 40 aparelhos. E depois... aqui ele tinha 40, né? Ele tinha 40 aqui. Depois ele comprou mais 20, né? Comprou mais 20. Aí depois ele vendeu 40. Então baixou no estoque 40. Aí depois ele vendeu mais 10. Então houve uma baixa no estoque. Vendeu 10, então menos. Depois ele comprou mais 15. Comprou 15. E vendeu 11. Aí baixou 11 aqui. Aí pergunta, quantos aparelhos restaram no estoque após as transações que foram feitas? Então, bora fazer aqui. 40 mais 20, né? Posso fazer 40 mais 20. Posso fazer direto ou posso fazer a continha. Fiz uma expressão aqui. 40 mais 20, 60. Menos 40. Bora fazer direto, fica melhor, né? Ó, 40 menos mais 20, 60. 60 menos 40, resta 20. 20 menos 10, 20 menos 10 vai ficar 10. 10 mais 15, 25. 25 menos 11, 25 menos 11. 25 menos 11 dá 14, né? Que é igual a 14 aparelhos restados. Então, veja que aqui nós envolvemos aqui alguns números positivos, outros negativos, e fomos fazendo. Se ele tinha 40, então quando ele foi comprando, aumentou o estoque, né? Quando ele foi vendendo, foi dando baixa. Tá? Olha esse aqui também que legal. Luciano fez uma dívida de R$50 e outra de 96. Então, eu poderia representar assim, ele está devendo 50, devendo negativo. Aí ele foi lá com rumo mais, aumentou a dívida, mais, pegou 96 emprestado, então, pegou emprestado, foi negativo. Então, eu posso representar dessa forma aqui, ó. São duas dívidas, né? Ele tem uma de 50 e uma de, quando ele está devendo, tem um sinal negativo, né? Vou somar as duas dívidas, né? E aí ele vai ter, vai continuar devendo, né? Então, se vai continuar devendo, o sinal é
negativo. Aí só que ele vai somar as dívidas, que eu tinha um repus outro. 50 mais 90, 146. Então ele passou a dever, vou colocar aqui, ele passou a dever 146 reais. Tá bom? Então, quando eu vou somar, quando eu tenho dois números negativos, eu mantenho o sinal e somo, né? Esses dois números, porque eu tinha uma dívida, no caso, eu tinha uma dívida e adquiri outra. Então, juntei as dívidas, mas porém continuei devendo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí essa ideia dos números positivos e negativos, né? E faça os exercícios. E um bom estudo para vocês. Um grande abraço.